Fala meus amigos, bem-vindos ao canal Expostes, esse canal que foi criado no intuito de descomplicar na sua vida o direito civil e o processo civil. Nesse canal você encontra lives, dicas, revisões e muito mais. Então, digo logo, já acompanhe, se inscreva, ative o sininho e acompanhe a nossa viagem pelo mundo do direito civil e do processo. E hoje eu venho trazer uma dica muito importante para você, advogado, estudante, você concurseiro. Será que você sabe elaborar a sua contestação? Como nós sabemos, a contestação ela é um meio de defesa típico do réu no processo de conhecimento e no procedimento comum. Então, o autor ele traz lá as alegações dele na inicial, junto com uma pretensão, e o réu ele terá a oportunidade de se defender através de um ato chamado contestação. E aí, Daniel, como é que eu estruturo a minha contestação? O que é que eu posso alegar na minha contestação? Eu gosto de dividir didaticamente, e aqui eu faço menção ao meu grande professor de processo, Manuel Costa Neto, eu gosto de dividir a contestação em até 3 compartimentos. Ela pode ter até 3. Pode ser que no seu caso tenha só 1, 2, vai depender de cada caso concreto. Mas geralmente a contestação pode ter até 3 compartimentos, que vai aparecer aqui para você. O primeiro compartimento é o compartimento chamado de preliminar. E o que é isso? São as defesas do réu que não dizem respeito à pretensão do autor, não dizem respeito ao mérito. Nós sabemos que em um processo, o juiz ele tem que fazer 2 juízos, o juízo de admissibilidade, e se o juízo de admissibilidade for positivo, ele passa para o segundo juízo, que é o juízo de mérito. Ele vai dizer se o autor está certo ou se está errado. Daniel, e em que consiste esse primeiro juízo de admissibilidade? É justamente a avaliação se o processo, se o procedimento está regular. E aí entra a importância de você conhecer os chamados pressupostos e requisitos processuais. Então, resumindo, se o réu quiser atacar o procedimento, se ele for falar que o procedimento, o processo está irregular, ele vai fazer isso através da chamada preliminar de contestação. Vamos dar um exemplo? Digamos que uma pessoa me processa dizendo que eu bati no carro dela. Houve lá um acidente de trânsito e ela fala que eu fui o culpado. Na minha contestação, eu digo que o valor da causa, aquele valor que ela colocou na petição inicial como requisito, está errado. Veja, quando eu falo que o valor da causa está errado, eu não estou discutindo nesse momento se eu era o culpado, se eu bati no carro dela, se a culpada era ela, enfim, eu estou tratando do procedimento. Por exemplo, eu alego que o juiz é incompetente para julgar o caso. Nesse momento, eu não estou discutindo se eu estou certo ou se eu estou errado na relação de direito material discutida, na pretensão autoral. Eu estou discutindo a regularidade do processo, do procedimento. Então, as preliminares estão listadas no artigo 337. Exemplo, inépcia da petição inicial, erro no valor da causa, incompetência do juízo, ilegitimidade, são questões que, via de regra, não colidem com o mérito, não dizem respeito ao pedido do autor, mas sim à regularidade, ao devido processo legal. Meus amigos, e qual seria então o segundo compartimento da contestação? O segundo compartimento é justamente chamado compartimento de mérito. É aqui onde o réu vai discutir se realmente o autor está certo ou não no que ele está pedindo. Lembrando que mérito é sinônimo de pedido. Então, sempre que eu falar estamos discutindo o mérito, eu estou falando estamos discutindo o que o autor está pedindo. Então, o réu aqui ele vai trazer as suas defesas meritórias. E as defesas de mérito se dividem em defesas diretas e em defesas indiretas. Daniel, o que é a defesa direta? Defesa direta é quando simplesmente o réu ele nega os fatos, o direito alegado pelo autor. Exemplo, a pessoa ajuiza uma ação contra mim de cobrança, dizendo que eu fiz um contrato e não paguei. Se eu alego que não fiz o contrato, eu estou combatendo diretamente o fato constitutivo do direito do autor, o suposto fato. Então eu estou combatendo diretamente a alegação, o direito, o fato alegado na petição inicial. Então essa é a defesa direta do mérito, é quando o réu nega o fato alegado pelo autor, o fato constitutivo. E o Daniel, beleza, entendi a defesa direta. É aqui que o réu nega que houve a batida, é aqui que o réu nega que a culpa foi dele, é aqui que o réu nega que fez o contrato, é aqui que o réu nega que houve a invasão. E o que seria então a defesa indireta? A defesa indireta é quando nesse momento o réu não está negando os fatos alegados pelo autor, mas ele traz outros fatos de natureza impeditiva, extintiva ou modificativa.
Vamos lá. Exemplo de fato de natureza extintiva: pagamento. Digamos que a pessoa ajuiza uma ação de cobrança contra mim baseada em um contrato. Eu posso não negar o contrato, mas dizer que paguei. Esse pagamento ele foi uma defesa, mas não foi uma defesa direta. Ela não se contrapôs ao fato constitutivo do direito do autor. Ele trouxe, houve um novo fato, que foi o pagamento, que automaticamente faz com que a pretensão autoral também seja negada. Exemplo de um fato impeditivo: prescrição. Prescrição é um fato também impeditivo. Por que impeditivo? Por causa que a prescrição ela não extingue o direito, mas impede o exercício da pretensão pela justiça. Resumindo, você quando tem uma pretensão prescrita, você em tese não vai ter êxito indo ao judiciário buscar a satisfação daquela pretensão. Então você tem um direito, mas não pode satisfazê-lo. Então a prescrição seria um tipo de fato impeditivo. Quer ver outro? Exceção de contrato não cumprido. Se eu fiz um contrato, digamos, para comprar um veículo e eu fiquei de pagar para depois receber o veículo. Se eu ajuizo uma ação contra a pessoa para ela me passar o veículo sem eu ter pago, aquela pessoa vai dizer: olha, excelência, não é que ele não tem em si o direito ao veículo, não é que ele não tem o contrato realizado, mas ele não pode nesse momento realizar o direito. Há um impedimento. O quê? Ele não cumpriu a parte dele. Então, a exceção de contrato não cumprido é um fato impeditivo da realização do direito postulado na inicial. Outro exemplo, retenção por benfeitorias. Digamos que a pessoa ajuiza uma ação reivindicatória contra mim e eu não posso até não negar que ela tenha propriedade, mas eu posso dizer: olha, nesse caso ela não vai satisfazer o direito de propriedade dela, que é o direito de usar, gozar, dispor, etc., porque eu tenho o direito de reter, porque eu fiz benfeitorias no imóvel e eu sou possuidor de boa-fé. Então, todos esses fatos são fatos impeditivos. Daniel, e o que seria um fato modificativo? Exemplo, eu fiz um contrato para vender um carro. Posteriormente, nós fizemos uma nova ação no contrato e substituímos o carro por uma casa. Se a pessoa ajuiza uma ação contra mim querendo o carro, eu vou dizer: olha, realmente o contrato existe, mas o direito em si foi modificado, o objeto foi modificado. Então, eu vou dizer que houve uma modificação e agora não é mais o carro. Seria o quê? A casa. Então vejam, as defesas indiretas de mérito são justamente aquelas defesas onde você não discute diretamente o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, mas você traz novos fatos que impõem a extinção daquele direito, o impedimento de satisfação daquele direito ou a modificação daquele direito. Daniel, pode ser que em uma contestação eu traga ao mesmo tempo defesa direta e indireta? Se você tem esses dois tipos de defesa, traga. Afinal, a contestação ela se desdobra em dois princípios, que é o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação específica. E o que quer dizer o princípio da eventualidade? Toda matéria de defesa que você quiser alegar, você tem que e deve trazer na contestação. Ou seja, na contestação geralmente nós fazemos as chamadas defesas primárias, prioritárias e aquelas chamadas defesas secundárias. Excelência, caso não acolha a primeira, tem uma segunda, é que nem um exército. Você tem a linha de frente e você também tem a retaguarda. Então, por exemplo, eu posso chegar num processo e dizer: excelência, olha, primeiro aqui, eu não fiz esse contrato e não devo. Mas se Vossa Excelência, veja que essa primeira situação é defesa direta. Eu não devo, não fiz. Mas se Vossa Excelência entender que existe prova, não acolher a primeira defesa, entender que eu fiz, aplique a compensação, porque a pessoa, o autor, também me deve. Então, veja, a compensação seria um fato extintivo do direito ao crédito do autor. Afinal, se ambos devem um ao outro, e aí as dívidas elas podem se compensar, inclusive no Código Civil a chamada compensação automática. Então vejam, você teve uma defesa direta e subsidiariamente uma defesa indireta. Daniel, isso pode acontecer? Pode sim. Agora cuidado com a boa-fé. Não faça da sua contestação um ambiente de desonestidade, onde você traz várias defesas que não se compatibilizam uma com a outra e você, entre aspas, admite que em uma delas você está mentindo. Isso não pode acontecer por causa do princípio da boa-fé previsto no nosso Código de Processo Civil. Então vamos lá. Preliminar, defesa de natureza processual. Você ataca o procedimento. Defesa de mérito, você discute realmente a pretensão autoral. Você pode trazer uma defesa direta, discutindo o próprio fato constitutivo do direito, ou você pode trazer uma defesa indireta, trazendo outros fatos que importem extinção, impedimento ou modificação do direito alegado na inicial.
E qual seria, Daniel, o terceiro compartimento? O terceiro compartimento, ele não é em si um compartimento defensivo, ele é um compartimento de contra-ataque. Já diziam, né, que a melhor defesa é o ataque. Daniel, o réu ele pode contra-atacar no mesmo processo? Sim. Imagine que uma pessoa se envolve em um acidente comigo, né? Eu estou dirigindo meu carro e nós nos envolvemos em um acidente. A culpada não fui eu, a culpada foi a outra pessoa. E essa outra pessoa, mesmo culpada, ajuiza uma ação contra mim, dizendo que fui eu o culpado. Eu posso me defender, dizendo que não tenho que pagar nada a ela, e ao mesmo tempo, nesse mesmo processo, eu posso pedir que o juiz condene ela a me pagar. Isso se chama, meus amigos, no procedimento comum de reconvenção. A reconvenção hoje, ela é um compartimento da contestação. Se você está contestando e quer reconvir, na contestação você vai colocar a reconvenção. Então a reconvenção ela entra como terceiro compartimento. O que é a reconvenção? É o contra-ataque do réu contra o autor dentro do mesmo processo. O réu é aquela frase, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. O autor veio com um pedido, o réu diz, espera aí, eu vou me defender e vou pedir alguma coisa contra você também. Mas, obviamente, depois teremos um vídeo só sobre reconvenção. A reconvenção ela tem que ter uma conexão com os fatos discutidos naquele processo. Seja com que os fatos que o autor trouxe na inicial, ou seja com algum fato que o réu trouxe em sua defesa. Aqui está lá no artigo 343 do Código de Processo Civil. Então, resumindo, se a pessoa ajuiza uma ação dizendo que eu fui o culpado pelo acidente, eu posso fazer uma reconvenção querendo responsabilizá-la por esse acidente. Afinal, o acidente está sendo discutido no processo. Há uma conexão. Se, por exemplo, a pessoa ajuiza uma ação de cobrança contra mim, cobrando R$100 mil, e eu me defendo alegando outro fato, que fato? Compensação. Eu digo que ela me deve 200 e por isso, se ela me deve 200 e eu devia 100, 100 com 100 compensou. Não compensou? Só que eu pergunto, meus amigos, se ela me devia 200 e houve a compensação de 100 com 100, eu ainda fiquei com crédito e eu sou réu. Eu posso usar essa minha reconvenção para cobrar esse remanescente, por causa que aquela dívida de 200 mil foi alegada como defesa na contestação. Então, eu posso recorrer para cobrar esse remanescente. Então, meus amigos, resumindo aqui, contestação até 3 compartimentos. Preliminar, defesa de natureza processual. Mérito, defesas relativas ao pedido que foi feito na inicial, pode ser uma defesa direta ou indireta. E por último, reconvenção, que aqui já não é mais em si uma defesa, é mais um contra-ataque do réu contra o autor. Pode ser que a sua contestação tenha apenas um compartimento. Imagine uma ação em que não se discuta, não tenha nenhum defeito processual e também não haja pretensão reconvencional. Nesse caso, sua contestação só vai ter a defesa de mérito. Pode ser que a sua contestação tenha apenas 2 compartimentos, preliminar e defesa de mérito, e pode ser também que a sua contestação tenha 3 compartimentos, preliminar, defesa de mérito e a chamada reconvenção. Então pegue essa dica e elabore corretamente a sua contestação, como também, se for o caso de você estar se preparando para alguma prova, gabarite. Abraço, meus amigos. Gostou? Se inscreva, ative o sininho e também deixe seu comentário, participe, inclusive também trazendo sugestões para novos vídeos. Aguardo vocês até o próximo vídeo aqui do nosso canal Expostes.